Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. A nossa mensagem de hoje tem como título O Padrão de Qualidade de Deus e está baseada no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler essa passagem. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz eu sigo Paulo e o outro diz eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio de quem vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence: Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. O versículo 4, nessa versão que nós lemos, ele diz assim, no finalzinho, Vocês não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Mas eu gosto mais de outras traduções que dizem assim, vocês não estão agindo conforme padrões puramente humanos ou critérios puramente humanos? Porque Deus tem um padrão de qualidade. Os coríntios não passaram no teste da qualidade de Deus, porque não se submeteram aos padrões divinos. Aqui nesse texto nós temos alguns medidores desses padrões, porque quando alguém quer verificar a qualidade de um produto, de uma atividade, de uma coisa qualquer,
utiliza medidores. E Paulo fala aqui de 4 medidores. O primeiro medidor do qual Paulo fala é a origem. Qual é a origem da igreja? Ele fala disso no versos 5 a 9, diz assim: afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus, que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Termina esse parágrafo com essa expressão: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando Paulo diz que a igreja é uma lavoura de Deus, ele está falando da mesma coisa que Pedro falou na primeira carta, que a igreja é gerada de uma semente imperecível, que é a palavra de Deus. Quando Paulo e Apolo foram fazer o seu trabalho missionário ali em Corinto, primeiro Paulo, depois Apolo, por isso que ele diz: eu plantei, Apolo regou, eles estavam plantando essa semente imperecível. Eles foram ali pregar a palavra de Deus. No capítulo 2, Paulo diz assim: da primeira vez que estive com vocês, irmãos, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Então Paulo foi ali pregar o Evangelho. E o Evangelho era justamente a boa nova de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a origem da igreja. O próprio Jesus disse que ele era a videira, e quem é unido a ele é como um ramo que é unido à videira, e só unido a Cristo é que o crente pode produzir fruto. Quando a igreja tem origem em Cristo, é que ela produz fruto. Portanto, o primeiro medidor é a origem de Cristo. De quem a igreja se origina? Em que a igreja se origina? É dessa semente imperecível que Deus mandou plantar nos corações humanos. O segundo medidor é a estrutura, a constituição básica da igreja. Paulo diz no final do versículo 9: vocês são edifício de Deus. E nos versículos seguintes, ele vai falar sobre isso. Pela graça que me foi dada, a partir do versículo 10. Lancei o alicerce como construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. O que ele quer dizer aqui, que ele começou o trabalho em Corinto e agora havia outros líderes construindo sobre o seu trabalho. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce, outro fundamento, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular, a pedra principal da esquina. Então a igreja é edificada sobre Jesus. Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja. Então, Jesus é o fundamento da igreja. Não há outro nome. Em Atos 4:12, Pedro e João disseram para o Sinédrio: debaixo do céu não existe outro nome dado por Deus pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: não há outro mediador. O único mediador é Jesus Cristo. Não existe nenhum santo. Maria não é mediadora, só Jesus é mediador.
E não há outro Senhor. Na carta aos Efésios, Paulo diz que há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então, não há outro Senhor, não há outro fundamento, não há outro alicerce. Jesus é o alicerce da igreja. O terceiro medidor é a natureza da igreja. Qual é a natureza da igreja? Versículos 16 e 17, Paulo diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. A natureza da igreja é espiritual, não humana, não mundana, não é deste mundo. A natureza de Deus, ela é de Deus, ela é originada em Deus. Ela é a habitação do Espírito de Deus. O sucesso da igreja, portanto, é medido pela atuação do Espírito, não por padrões humanos, não por líderes humanos, não por métodos humanos. E por sua natureza sagrada, a igreja é indestrutível. Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Justamente na mesma carta aos Efésios, Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os espíritos, né? Contra as potestades das trevas que lutam contra a igreja. Mas a igreja é indestrutível. Quem tentar destruir a igreja será destruído por Deus, diz Paulo. E no final, aqui, dos versículos 18 a 23, Paulo vai falar do quarto medidor, que é o conhecimento. O apóstolo Pedro diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Está lá na segunda carta, no capítulo 3, na carta de Pedro. Vamos ler aqui então: ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. A igreja precisa conhecer, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Ele diz no capítulo 3, versículo 18, ele diz: também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. O que a igreja crê, o que a igreja pratica vem de Deus e não de homens, não é sabedoria humana. A sabedoria humana é loucura para Deus. Por isso que a igreja se baseia na palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra de fé e prática da igreja. Uma sabedoria da igreja, o conhecimento da igreja, melhor dizendo, não obedece a raciocínios humanos. E também
A igreja não se fundamenta em nenhum líder humano. Paulo diz: não se orgulhem de nenhum líder humano. Não se orgulhem de seguir nenhum líder humano. Não é a sabedoria e o conhecimento de um líder humano, de Paulo, de Pedro, ou de Apolo, mas é a sabedoria que vem de Deus. E por último, terminando a nossa palavra, Paulo diz assim: tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. E novamente voltamos à carta aos Efésios, onde Paulo diz assim, no final do capítulo 1, diz: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Então a igreja é a plenitude do conhecimento de Deus na terra. É para isso que Cristo veio e tornou-se a cabeça do corpo. Você que pertence à igreja é nascido de novo em Cristo? Sua fé está fundada em Cristo? O alicerce da sua fé é Cristo? Você está sob o domínio do Espírito Santo de Deus? Você crê na palavra de Deus e obedece? São grandes perguntas. Que cada um responda.